Num contexto desafiador ou num combate, a gente vai ver basicamente três comportamentos dos nossos colaboradores. Alguns vão lutar, outros vão congelar e outros vão fugir. Trazendo mais alguns dados aqui, o que a gente pode perceber? 68% equivale ao pessoal que vai fugir. 12% vai congelar, ou seja, vão colar as placas. E finalmente, 20% é o pessoal que vai engajar com você. Acabou casando com o princípio de Pareto. Esses 20% vão ser responsáveis por 80% dos resultados aí da sua organização. Então já é muito importante a gente saber quem é quem, porque isso vai ser fundamental para definir o estilo de liderança que vamos adotar com cada perfil de colaborador dentro de cada contexto. E a pergunta que eu me proponho a responder é: qual o melhor estilo de liderança para você? Empresas em que seus funcionários empregaram estilos de liderança, principalmente flexíveis, se comparado àquelas que não incentivaram a adoção de um estilo de liderança, levaram algumas vantagens, isso falando de empresas americanas, e também num período de 11 anos. Então, primeiro, faturaram 4 vezes mais, criaram 7 vezes mais empregos, tiveram suas ações valorizadas 12 vezes mais e, finalmente, obtiveram uma lucratividade 750% superior em relação às outras empresas que não adotaram esses estilos com essa flexibilidade. Agora vamos analisar a imagem que vai aparecer aí. E aí você olhando essa imagem, tente visualizar o que está sendo produzido aqui. E diante desse contexto, qual estilo de liderança resolveria essa situação? E muitas vezes estamos nessa situação, quando a gente pensa no nosso contexto, nas nossas demandas, nossos desafios, gera a percepção de que não está acontecendo nada, não há movimento. Na verdade, as pessoas estão trabalhando, mas não estão gerando movimento. É exatamente o que acontece nessa imagem. Como é que a gente resolve isso? Qual estilo vai me ajudar a resolver essa situação? Então, nós vamos seguir aqui o seguinte roteiro. Vamos primeiro entender o que é estilo de liderança. Vamos ver um pouco da história da liderança. Eu digo uma história porque ela pode ser contada de diversas formas. Então, essa aqui vai casar exatamente com o nosso tema de hoje. Vou apresentar os estilos clássicos de liderança. Vão entender também por que clássicos. E, finalmente, vamos definir qual é o melhor estilo para o seu contexto de liderança. Mas, afinal, o que é um estilo de liderança? Mas para a gente falar sobre o estilo de liderança, vamos entender primeiro o que é liderança. Logicamente, existem milhares de definições sobre liderança. Eu trouxe uma aqui que eu acho que agrega bem. Eu já fiz uma análise há algum tempo buscando várias definições, coloquei tudo numa parede para no final ver o que aparecia ali. E aparece mais ou menos isso que eu vou mostrar para vocês agora. A liderança é um processo que consiste em influenciar pessoas no sentido de que ajam voluntariamente em prol de objetivos comuns. No caso aqui, são objetivos da nossa organização, da nossa equipe, ou seja, estão buscando trabalhar algo que é maior do que os membros da equipe. Vale aquela máxima na liderança de que o barco ele é mais importante do que a remada, ou seja, as pessoas estão ali para produzir um movimento, uma ação, para levar o barco a algum lugar, para ele realizar o propósito para o qual ele foi construído, criado. E é muito importante considerar o que disse Peter Drucker. Peter Drucker é o pai da administração. Ele diz o seguinte: a liderança começa não quando você estabelece regras para os outros, mas quando você traça regras muito exigentes para si próprio. Então a liderança ela começa a partir de nós. E aí, como eu disse, eu estudei diversas definições. Mas afinal, quantas definições de liderança existem? O número de definições de liderança que existem é equivalente ao número de pessoas que tentarem definir a liderança. Para cada um de nós, a liderança vai ter uma definição diferente de acordo com as nossas vivências, experiências, conhecimento. E nesse emaranhado aí de definições, qual é o papel do líder? Quando você chega numa equipe nova, ali tem diversas pessoas, cada uma delas com a sua própria definição de liderança. Então é o nosso papel identificar como aquela organização define a liderança e alinhar aquelas pessoas. O líder, então, como vocês vão ver na imagem,
Ele é uma grande engrenagem que tem o papel de pegar aquelas várias definições e transformar numa coisa única dentro daquela organização. E uma vez feito isso, ele vai para o outro lado agora, definir como as coisas vão acontecer, para que elas saiam conforme planejado e alcancem os resultados previstos. E esse como é justamente o estilo de liderança que ele vai adotar naquele contexto. Nessa engrenagem aparece escrito aí líder e normas, porque é importante a nossa organização ter normas que regulem o que é liderança dentro dela. Muitas vezes as organizações têm planos estratégicos, mas não tem um documento que regule o que é a liderança no contexto daquele negócio. Se você não tiver isso na sua organização, você pode selecionar um livro, eu coloquei esse aqui aleatoriamente, um livro que você vai conversar com a sua equipe e a partir dele vão desenvolver a liderança na sua organização. E finalmente, o que é estilo de liderança? Vamos olhar primeiro para essa imagem, onde vemos aí 3 cenários de liderança que nós encontramos no nosso dia a dia. No primeiro cenário, cada um fazendo o que quer. No segundo cenário, você propondo algo e todo mundo remando contra. E o terceiro cenário, que seria o ideal, você conseguindo aí unir as pessoas em prol de um objetivo comum. Logicamente, nenhum desses cenários é absolutos, mas quando você pensa no seu contexto, qual que você vê mais no seu dia a dia? E aí chegamos à definição do que é o estilo de liderança. De uma forma bem simples, é o nível de intervenção e influência que o líder tem sobre o trabalho dos seus liderados. E aí são 2 aspectos aqui. Primeiro, quando intervir? Será que eu tenho que botar a mão ou tenho que permitir que a equipe resolva as suas situações? E segunda parte, a influência. O que eu vou fazer para influenciar as pessoas, a minha equipe, para que elas ajam ali de forma voluntária, para que eu não tenha que ficar usando de forma indiscriminada a força do cargo. Porque nós vamos ver aqui que se você fizer isso por muito tempo, você vai perdendo a sua equipe. Quando intervir e como farei para influenciar a minha equipe. E quando eu falei do melhor estilo, afinal, qual é o melhor? Antes de pensarmos em qual é o melhor, é importante a gente entender a diferença de eficiência, eficácia e efetividade. Para isso, vamos usar a analogia aqui de um jogo de futebol. Vamos pensar num time que jogou bem, jogou muito bem, mas não venceu a partida. Esse time foi eficiente, mas não foi eficaz. No segundo caso, o time jogou muito mal e ainda assim venceu. Deu aquela zebra. Ele foi eficaz, mas não foi eficiente. E, finalmente, o time jogou muito bem e venceu. Ou seja, ele foi eficiente e eficaz. Portanto, ele foi efetivo. Finalmente, queremos, então, um estilo de liderança que seja efetivo dentro do nosso contexto. Dito isso, o que seria uma equipe efetiva, então? Vamos lá. O líder de uma equipe efetiva, ele articula uma visão, cria uma visão clara, desenvolve metas, objetivos e planos de ação. Tem capacidade para envolver os membros da equipe, assegura o cumprimento das tarefas e a conveniente atribuição do trabalho. Inspira um desejo de produzir produtos e serviços de alta qualidade. Tem a habilidade de comunicar-se com todos os membros da equipe e de estabelecer relações com importantes membros fora da equipe. É bom ouvinte, resolve conflitos e constrói consenso. E, finalmente, cria um ambiente aberto onde os membros expressem livremente suas visões e opiniões. Em relação a esse último item, é um ambiente aberto e o que ele quer dizer basicamente é um ambiente seguro para as pessoas poderem dizer o que pensam. Isso é muito importante nos dias de hoje. O bem-estar da equipe, essa segurança psicológica que você vai dar como líder é fundamental para os resultados. É muito ruim quando você tem um problema na equipe e ninguém quer dizer. Aquela história do rei nu. Você está ali com um problema e as pessoas não têm ali a coragem ou não têm o espaço, não têm a confiança, não se sentem seguras para dizerem para você, para te dar um feedback que seria muito importante você ouvir. Porque em que pese às vezes a gente não gostar de ouvir alguma crítica, é muito melhor ouvir e resolver do que deixar o problema avançar e lá na frente não alcançar os nossos resultados. E hoje em dia se fala muito sobre liderança. Mas afinal, como chegamos até aqui? E é nesse contexto que eu vou trazer aqui um pouquinho da história da liderança. Ela é muito importante para a gente entender os estilos. O primeiro momento aí digno de nota
foi na década de 1920, com a teoria dos traços. Naquela época acreditava-se que os líderes tinham características específicas ali, queixo quadrado, 1,80, e aí eles foram examinados, medidos, submetidos a uma bateria de testes psicológicos, só que no final ninguém conseguiu identificar que características eram essas. A gente vê aí nessa imagem a figura de Napoleão, então ele tinha lá um estilo que alcançou grandes resultados, e do outro lado surgiu Mahatma Gandhi, então pessoas totalmente diferentes que também exerceram liderança. E nesse momento a teoria dos traços começou a cair. E aí surgiu a teoria dos estilos na década de 1940. Ela substituiu a teoria dos traços e trouxe as figuras que todos nós conhecemos, os líderes: democrático, autocrático e liberal. Nessa imagem aí, nessa frase, já tem uma armadilha: líderes, democrático, autocrático e liberal. Guarda essa informação, que nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. E nessa época, a moda era ser o líder democrático. Então, nesse período, nos Estados Unidos, a gente acabou acompanhando isso, surgiram uma série de treinamentos, as empresas estavam estagnadas nessa busca pelos traços, e aí, quando surgiu isso, essa ideia dos estilos, o democrático foi o que todo mundo queria ser, um líder democrático. Então, nessa época, vendeu-se muito treinamento, muitos livros foram escritos dentro dessa dinâmica aqui, dessa ótica do líder democrático. E é muito fácil se apaixonar pela imagem do líder democrático, mas nós devemos pensar, será que na liderança é tão simples assim? O líder autocrático virou carrasco, o liberal virou o cara que não sabe nada, não quer nada, e o democrático virou o líder. Será que é isso mesmo? Será que é tão simples assim? Se fosse tão simples assim, teríamos muitos líderes por aí e não teríamos aquele cenário que eu mostrei no início, do pessoal ali fazendo e não produzindo nada. Afinal, ação não significa realização. E empenho também não é desempenho. Na década de 90, nasceu esse negócio bacana aí, muito famoso também hoje em dia. Teoria neocarismática. Então, dentro dela tem o líder carismático, é aquele cara que é como se fosse um herói, todo mundo admira aquele cara, uau, esse cara é incrível. Tem a liderança transacional, focada nas tarefas e incentivos, dentro dos incentivos, recompensa ou punição, e a liderança transformacional, que visa construir um propósito compartilhado, muito ligado à visão, as pessoas quererem fazer parte daquele time, engajar emocionalmente. Aí tá aí, estimular a criatividade, o compromisso e a autorrealização. E só de olhar para essa imagem, assim como surgiu lá atrás a imagem do líder democrático, o que a gente vê hoje? A ideia aí do líder transformacional. Todo mundo quer ser esse cara, mas será que é tão simples assim? E existe aí o tal modelo atual, que é a teoria das contingências. A história da liderança já nos diz muito sobre o final dessa nossa apresentação, sobre os estilos. A liderança vai depender do contexto. Mas se a liderança depende do contexto, por que a gente ainda vê vários estilos de liderança surgindo por aí? A resposta está aí. Diante do número infinito de contextos, as pessoas precisavam de algo em que se apoiar. E é assim que nasce cada estilo de liderança. E assim podemos avançar para o nosso terceiro tópico, que são os estilos clássicos de liderança. Já viram que existem muitos, então nós vamos focar nos estilos clássicos. Mas se quisermos ser mais específicos, quantos tipos de liderança existem? Eu fiz uma pesquisa aqui, relacionei 40. Certamente existem mais. E quando a gente olha para isso, existe aqui a armadilha. Quando você fala que você é um líder servidor, um líder democrático, um líder transformacional, você está criando um rótulo para si mesmo. Se surgir um momento que você precisa agir com outro estilo, você vai ter muita dificuldade, porque você vai achar que você está sendo incoerente. Então, essa é a armadilha. O estilo não é quem você é. O estilo é uma das formas que você vai utilizar para resolver situações. E para o nosso trabalho aqui, nós vamos focar nos 3 estilos que eu falei anteriormente na teoria dos estilos: democrático, liberal e autocrático. A partir desses 3 estilos, a gente consegue entender todos os outros. E aí tem o estilo autocrático, nível de intervenção do líder é alto. O líder toma as decisões sem consultar o grupo, fixa as tarefas de cada um e determina o modo de concretizá-las. No liberal, a intervenção é quase nula.
O líder funciona como elemento do grupo e só acaba intervindo se for solicitado. É o grupo que levanta os problemas, discute as soluções e decide. O líder não interfere na divisão de tarefas, limitando-se à sua atividade e a fornecer informações se a sua intervenção for requerida. Finalmente, o democrático é o nível médio de intervenção do líder. Também é chamado de estilo participativo, pelo fato de o líder compartilhar com seus liderados suas responsabilidades de liderança, envolvendo-os no processo de tomada de decisão. Nesse momento, pode surgir aquele negócio de que a responsabilidade ela não pode ser delegada. Mas queria deixar claro para vocês que esse trabalho que eu faço no canal, ele é fruto de diversos estudos. Então, o que vocês estão vendo nos slides são de estudos que no final vai estar na descrição do vídeo a fonte deles, tá bem? Então, quem quiser se aprofundar no que eu estou falando aqui, é só verificar na descrição do vídeo e estudar, ler os estudos e os livros que eu estou propondo aqui. Aqui é uma forma mais prática de você absorver o conhecimento. Para se aprofundar, só olhar as referências na descrição. E vamos começar então com o estilo autocrático. No estilo autocrático, o líder procura promover sua autoimagem por meio do autoritarismo nas decisões, sem considerar as opiniões de seus liderados. E aqui eu quero fazer um parêntese, que existe o falso democrático. É aquele cara que deixa as pessoas falarem, mas independentemente do que elas disserem, no final vai prevalecer aquela coisa que ele já tinha pensado antes. Fiquem ligados, certamente você conhece pessoas assim. Espero que você não seja uma pessoa dessa. E se for, estiver cometendo esse deslize, depois dessa aula de hoje aqui, vai deixar de ser. O que ele espera é que suas decisões sejam seguidas cegamente. As tarefas realizadas pelos liderados, na maioria das vezes, são sob pressão, mostrando assim sinais de tensão, frustração e agressividade. Sobre a liderança autocrática, vamos ver o que diz Chiavenato. Apresenta o maior volume de trabalho produzido, com evidentes sinais de tensão, frustração e agressividade. Produz mais, mas a que preço? Entende-se com isso que o líder autocrático consegue atingir os objetivos, mas deixa resquícios de problemas com o clima e motivação dos seus liderados, que não se sentem parte importante no processo da organização. Esse é aquele que a gente conhece como chefe. Podemos supor que é ele quem define tudo. Ele acredita ser a sua opinião sempre a mais correta e ainda serem seus subordinados pouco merecedores de confiança. Fica nítido que a atenção principal está voltada para as tarefas e não para as relações humanas do grupo. Baseia seu poder geralmente na posição, no seu cargo. E que informações temos em relação aos estudos? Nesse estilo autocrático, não há espaço para iniciativa pessoal e ele pode gerar conflitos, atitudes de agressividade, frustração, submissão e até desinteresse na sua equipe. A produtividade é elevada, mas a realização das tarefas não é acompanhada de satisfação. Vantagens: as decisões são tomadas rapidamente e as tarefas são realizadas sem questionamento. Desvantagens: os subordinados pouco participam das tomadas de decisão e normalmente acabam desmotivados por não terem reconhecimento. Quer ver um exemplo da liderança autocrática? É o combate. Tem momentos ali que não dá tempo de você parar para verificar o que a equipe acha, então você tem que intervir imediatamente para que aquela ordem seja cumprida com velocidade. Logicamente, isso é reforçado por um treinamento, mas naquele momento não dá para você aplicar um estilo democrático. Só aí você já percebe que você não pode se definir como um líder democrático, porque em situações de crise, com pouco tempo para decidir, você vai ter que ser mais assertivo. E como será o outro extremo desses estilos? Vimos aqui o autocrático e agora vamos ver o liberal. No autocrático, nós vimos aqui que o controle está todo na mão do líder. Ele vai intervir diretamente. Vamos ver agora como é que funciona no liberal. O líder deixa a decisão para a equipe. Ele só se manifesta quando solicitado. Seu comportamento frente aos liderados é sutil e sem firmeza. E as tarefas exercidas não são a contento quanto à qualidade e à quantidade, levando os liderados a demonstrarem sinais de individualismo, agressividade e insatisfação. Como não tem uma pessoa ali coordenando todo, os liderados acabam olhando apenas para si. Por isso gera essa questão da individualidade. E quando eu falo para si, pode ser para ele mesmo ou apenas para o setor que ele trabalha. Então você vai ter
uma organização cheia de ilhas que não se comunicam e cada um ali preocupado com o seu próprio trabalho e suas próprias tarefas. Não conseguem ver como o resultado de uma contribui para o resultado da outra e, finalmente, para o resultado da organização como um todo. Dependendo das circunstâncias ao qual será aplicado e do grau de maturidade dos liderados, poderá surtir resultados negativos, pois o líder não obtém o respeito da equipe e suas decisões podem ser ignoradas por ter dado grande abertura para decisões individuais ou do grupo. Chega um momento em que você vai quebrando a sua própria autoridade. E aí, quando você fala, ninguém quer ouvir. Lembra de um cenário daquele líder que tenta ser muito bonzinho e tal, e às vezes ele quer falar e ninguém deixa, porque aquilo ali ele virou aquela pessoa, né? O meu estilo é liberal. Então você ali ficou preso, mas haverá momentos em que você tem que se posicionar para você poder exercer a sua liderança. Então, o que disse o Chiavinato em relação a esse estilo de liderança? Os grupos não se saíram bem quanto à quantidade nem à qualidade, com sinais de forte individualismo, desagregação do grupo, insatisfação, agressividade e pouco respeito ao líder. Você conhece alguma organização assim? Muitas ilhas, não respeitam o líder, individualismo, agressividade. Será que a sua organização não está passando por isso nesse momento? Qual estilo de liderança você deve adotar para reverter esse quadro? Continue comigo. E o que disse a nossa pesquisa? O estudo apontou que nos grupos com esse tipo de líder, quando o grupo não tem capacidade de auto-organização, podem surgir frequentes discussões com o desempenho das tarefas pouco satisfatórias. Ou seja, fica igual aquela imagem, eles ficam ali andando em círculos, não chegam a solução nenhuma. Esse tipo de líder, normalmente, ele está em empresas em que os subordinados trabalham em projetos individuais. Funciona muito bem quando você tem equipes de alto desempenho com situações mais estanques. Aí você pode exercer uma liderança liberal. Por isso que ela tem a ver muito com a tarefa e com o nível de maturidade do seu liderado. Como vantagens, o desempenho dos liderados tende a ser de alto nível devido à sua independência e eles tendem a desenvolver seus próprios objetivos, que muitas vezes agregam valor à organização. Se esse colaborador entender o propósito da organização, ele pode ter a liberdade de criar os seus próprios objetivos que no final vão contribuir com isso. Mas aí você já vê o perigo, por isso não pode ser adotada de qualquer maneira, com qualquer equipe e em qualquer situação. Como desvantagens, o nível de comunicação é baixo, que pode causar um desalinhamento dos objetivos entre as partes, e aí gerar aquele cada um por si. E como costumamos dizer que a virtude está no meio, vamos ver como é que funciona o estilo democrático. Não querendo sugerir que é o melhor. Esse erro já foi cometido lá atrás, conforme eu falei na história da liderança. No estilo democrático, o líder procura ter a uniformidade entre o trabalho a ser realizado e a equipe. Ele percebe a necessidade de cada um, dá abertura para diálogo, incentiva a comunicação, ele auxilia na resolução de problemas, dá melhores soluções e sugere ideias também. Então ele vai ajudando cada liderado ali a resolver suas situações. Por isso que o nível de interferência dele é médio. As tarefas são realizadas com satisfação, qualidade, comprometimento e responsabilidade, pois todos se sentem parte do objetivo a ser alcançado. Por mais romântico que pareça, vale lembrar o que eu falei sobre o combate. Não é porque existe tudo isso no estilo democrático que você vai usar ele para tudo, porque haverá situações onde você não vai ter esse tempo de exercer esse estilo de liderança. O líder democrático não tem um enfoque voltado só para a produção ou atividades no processo. Então, o estilo democrático, ele no final vai focar num clima favorável para os colaboradores trabalharem com satisfação e aí sim resolverem suas situações e permitirem que a organização alcance seus objetivos. Eles se sentem peça importante para a organização, sendo esse um fator de suma importância para um melhor clima e resultado dentro da organização. De novo, Chiavinato, sobre a liderança democrática. Os grupos não chegaram a apresentar um nível quantitativo de produção tão elevado quanto submetido à liderança autocrática. Então, aqui já vê uma diferença. Se eu preciso produzir mais, o autocrático pode ser o caminho. Mas cuidado. Porém, a qualidade do trabalho foi surpreendentemente melhor. Agora, se eu quero qualidade, eu tenho que ter um bom clima. Levar as coisas no chicote,
talvez as pessoas não consigam dar o melhor de si. Nesse contexto, houve a melhoria do clima organizacional, da satisfação, maior integração, entenderam a responsabilidade e aumentou o comprometimento. Ou seja, esse estilo ele tende a trazer maiores níveis de engajamento da equipe. E o que diz o nosso estudo? Esse líder assume uma atitude de apoio, integrando-se ao grupo, sugerindo alternativas sem, contudo, as impor. Então ele vai sugerindo para o grupo chegar a alguma solução. Aqui que eu chamo a atenção para aquele falso democrático, que é o cara que faz isso, mas no final descarta tudo e vai na decisão dele mesmo, que ele já tinha na mente, só queria criar aquele ambiente para simular que ele era um líder democrático, quando sempre foi autocrático. É fácil perceber esse estilo de liderança. Mais um parêntese aqui sobre a liderança autocrática, né? Não significa que o líder autocrático ele é mal educado, ele é grosso. Ele pode ali, com toda a cordialidade, ser autocrático, tratando as pessoas com respeito, só que vai gerar a mesma frustração, porque tudo, no final das contas, é como ele deseja, mesmo que seja mantido um clima de respeito dentro daquela equipe. Produtividade é boa e constata-se uma maior satisfação e criatividade. Então, nos dias de hoje, é muito importante ter uma equipe que tenha ali a segurança de ser criativa, de poder inovar. Então, mais uma vez, a liderança democrática se mostra favorável num contexto de muitas mudanças e que mudam muito rápido, como o que vivemos atualmente. Como vantagens, os subordinados contribuem para as tomadas de decisão, se engajam com a causa para alcançar as metas e a comunicação é mútua entre os níveis da organização. E a desvantagem é que os membros da equipe podem não reconhecer devidamente o papel do líder, ocorre um pouco do que acontece lá na Liberal, e a tomada de decisão ela tende a ser mais demorada, porque você vai ali avaliar uma série de coisas, e como eu falei, nem sempre haverá esse tempo e haverá necessidade de o líder ser mais autocrático. E para que isso funcione, aí você tem que ver a sua preparação, você tem que ter aí autoconfiança para você poder tomar decisões rápidas, senão você também não consegue decidir. Vai ficar preso aqui no que nós chamamos de ótimo paralisante. E como nós vimos aqui, cada situação pode exigir, vai pedir um tipo de estilo. E aí surge, dentro dos estilos de liderança, um que é chamado liderança situacional. Eu coloquei o estilo entre aspas, porque eu não entendo que isso seja um estilo. Na verdade, você está olhando a situação e está empregando algum dos estilos dentro daquele contexto. Foi isso aí que ficou conhecido no passado como teoria das contingências. Então, o líder adapta o seu perfil de liderança de acordo com a situação. É por isso que ele não pode se carimbar como um tipo de líder. Eu sou um líder servidor. Isso vai tirar a sua flexibilidade. Eu mostrei lá no início que os números que foram alcançados por aquelas empresas é porque tinham um estilo de lideranças flexíveis. Se você se carimbar como um estilo, você perde flexibilidade e pode não ter a agilidade necessária para reagir rápido numa situação nova. Então ele vai utilizar diversos estilos de liderança. Eu mostrei aqui os 3 clássicos. Tá bom, comandante, mas qual é o melhor? Qual é o melhor para o meu contexto? Antes de responder essa pergunta, é importante entender que o diferencial de um grande líder é saber que se for um bom líder, será menos reconhecido que a sua equipe. Então, nessa imagem aí, o líder está à sombra da equipe. Se isso estiver acontecendo, é um sinal de que você é um bom líder. Se você está em evidência, você não é um líder tão bom assim. Quem tem que estar em evidência é a sua equipe, a sua organização. No sucesso do resultado alcançado, os aplausos serão para os liderados. E se houver fracasso, quem vai absorver as críticas é o líder, é o senhor, é a senhora. Aplausos para a equipe, críticas para o líder. E não é o líder que aparece, é a equipe. O barco é mais importante do que a remada. Então, não se pode considerar que exista um estilo de liderança que possa ser considerado o melhor e que, portanto, passe a ser indistintamente recomendável. Reforço, não adianta você, eu gostei muito do democrático, para mim ele é o melhor, eu vou ser um líder democrático, você é um líder carismático, você é um líder servidor, você é um líder transformacional. Isso é uma armadilha. Você deve entender o contexto, a maturidade dos liderados, para finalmente entender quanto vai intervir e como vai influenciar. Intervenção, influenciação vão definir o seu estilo de liderança
ideal para aquele contexto. Então, na prática, o líder vai utilizar os 3 estilos, de acordo com a situação, com as pessoas e com a tarefa. Ele vai fazer as 3 coisas, ele vai dar ordens, ele vai dar sugestões e também vai dar autonomia para os liderados de resolver as situações. E só para a gente poder fechar, né? Quantos tipos de liderança existem? Eu já mostrei aqui naquele slide anterior, né? Mostrei essa imagem, mas queria deixar claro aqui que, para mim, André Guimarães, só existe um estilo de liderança, é o seu. E, logicamente, ele vai ser compatível com a situação, com a equipe e com a tarefa que você vai ter que realizar. Tá bom, comandante, mas qual estilo eu devo adotar? E aí, olhando para esse slide aí, já tem uma sugestão na imagem, né? Você vê que cada estilo ali são ferramentas. Você vai olhar o trabalho a ser feito e vai identificar que ferramenta deve usar para resolver aquela situação. Lembre-se daquela máxima: para quem só tem um martelo, todo problema é prego. Se você agir com um único estilo, vai ter problemas. Pode ter funcionado por algum tempo, mas vai chegar um momento, uma situação nova, que você não vai ter flexibilidade para responder. Então, o melhor líder é o que se encaixa no contexto e gera resultados. Escolha, então, dentre todos os estilos, as ferramentas, qual que dentro daquele contexto vai te gerar melhores resultados. Valeu, pessoal! Se gostou desse vídeo, curte aí, compartilha, se inscreve no canal e reforço aqui a proposta de trazer vídeos aqui semanais dentro do tema de liderança, mas com ênfase em fatos, dados e estatísticas. Valeu!